Então, só para fazer um breve histórico, na verdade o Nilton está aqui do meu lado porque eu falo demais, ele é financeiro, então ele vai ser bem objetivo. O meu nome é Márcio, eu sou diretor administrativo do Hospital Regional do Vale do Paraíba. Lá a gente tem uma diretoria corporativa, a gente faz a gestão de 3 hospitais, também do Hospital Universitário, também em Taubaté, e do Hospital Leonor Mendes de Barros, que fica na cidade de Campos de Jordão, que é um hospital para tuberculose. Só fazendo um breve relato, segundo semestre de 2014, a gente já tinha uma sinalização de crise forte, né, e que a gente começou a estipular algumas metas de redução de custo. E suprimentos, com certeza, seria uma delas que a gente conseguiria ter um ganho expressivo. Porém, nesse mesmo período, a gente teve diversas solicitações de reajuste. Então, opa, vem cá, a gente tem uma meta de redução de 10%, e em média, os nossos fornecedores querem aumentar 10%. Então, a gente fica com um gap aí grande, e tivemos que mudar um pouco a estratégia. Não adianta a gente querer baixar custo ou focar a nossa energia em reduzir custo, e que a gente não vai alcançar, vai fazer um trabalho grande para nada. E aí a gente começou a buscar algumas ferramentas que pudessem nos ajudar de uma forma diferente, mas principalmente voltada para o fluxo de caixa e também para deixar o nosso pessoal mais livre para atacar outros projetos, dentre eles primarização de alguns serviços nossos que eram terceirizados. Então, falando um pouquinho do Hospital Regional, ele pertence ao governo do Estado de São Paulo, estamos lá como o pessoal falou OS, mas na verdade lá não é uma OS, Sociedade de Beneficência São Camilo, está lá com um contrato de gestão, e fazemos a gestão do hospital desde junho de 2010. Então, o hospital que tem 249 leitos, tem quase 1.400 funcionários, 490 médicos ativos, fazemos em média 1.000 internações. É um hospital de porte cirúrgico, nosso grande volume do hospital é cirúrgico. O pessoal do Jacareí aqui conhece um pouquinho do regional. Então, não é porta aberta, é um hospital de demanda referenciada. Enfim, temos aí uma acreditação também nível 2, e bastante processo bem delineado aí na questão do controle. Então, ele fica localizado aí em Taubaté, temos 39 municípios aí que são vizinhos e que demandam, grande parte deles demandam pacientes para o hospital. Quando a gente começou a trabalhar buscar novas alternativas para melhorar o controle e para deixar o nosso pessoal mais livre. Por que eu falo isso, pessoal mais livre? O nível de estresse que a gente gera na equipe, para quem é de suprimentos aqui sabe disso, para a gente manter um estoque baixo, para não deixar dinheiro na prateleira, é um termo que a gente usa bastante, é uma coisa absurda. Então, o telefone tocar de madrugada é a coisa mais comum, Então, a gente focando nesse estresse que a gente gerava na equipe e também as possibilidades de primarização de vários serviços, a gente deixou pretendia deixar o nosso pessoal mais focado nisso e começar a trabalhar coisas que a gente ainda não conhecia. Por exemplo, laboratório. Vamos primarizar o laboratório que, historicamente, era um laboratório terceirizado. Quimioterapia, radioterapia, enfim. Então, a gente deixou o nosso pessoal mais focado nessas primarizações, e para isso a gente precisava ter alguma ferramenta para deixá-las mais tranquilas. Só para contextualizar aqui, então, tínhamos lá na composição dos suprimentos compras, almoxarifado, então setores distintos, embora na mesma estrutura física, mas que cada um trabalhava um segmento. A farmácia e as farmácias satélites. A gente utiliza ferramentas de gestão, nosso software de gestão lá MV, trabalhamos com a Bionexo, com a Planexo, que foi a última aquisição, e
né, a UPM Nexo também, que ajuda bastante a gente no dia a dia do hospital. O hospital tem um valor médio de compras aí na ordem de 3.400.000, distribuídos ali, né, naqueles percentuais que se apresentam, dentre eles, né, o MAT média ali foi o que a gente focou. Né, o grande desafio, 4.300 itens padronizados no hospital. Como a gente fazer, né, diminuir um estoque sem ter grandes rupturas, né, e sem gerar o estresse para a equipe. Né. Aí eu vou passar a palavra para o Nilton aqui. Bom, eu acho que muita coisa aqui a gente vai traçar um pouco do que o Thiago relatou, né? Todas as dificuldades enfrentadas, desde 2010, o hospital é um hospital de alta complexidade em neurocirurgia, então, por isso que a UPMR representa tanto, e esse acho que é um dos maiores gargalos que nós temos lá para trabalhar. E, mesmo sendo um hospital de porta fechada, ele demanda uma aquisição muito severa nisso, um controle de estoque bastante acirrado, e por ser um hospital, mesmo administrado pela São Camilo já há 6 anos, é um hospital de altíssima inspeção do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, além do Ministério da Fazenda, da Secretaria de Fazenda de São Paulo. Isso nos faz a trabalhar realmente em cima da risca e com todas aquelas dificuldades que já foram explanadas aqui. Silvio, talvez uma situação que colabora bastante com a gente, essa metodologia nova de direção corporativa. A São Camilo adotou tem uns 2 anos em São Paulo, isso já se estendeu para alguns hospitais do interior, Minas Gerais, e nós, na Regional Vale do Paraíba, há 2 anos também já. Então, a ferramenta mais importante que veio aí a agregar foi em 2011, quando constituímos a política de suprimentos, e traçamos lá umas linhas de processo que realmente veio contribuir bastante para a aquisição de materiais. Aí, contando um pouco do histórico ainda, né, um pouco do que a gente fazia, as nossas necessidades também, sempre aumentar em estoque, um foco sempre especial na curva A e meio que deixando de lado, entre aspas, aí a curva B e C, e estocando cada vez mais um hospital que realmente demanda uma variação enorme aí de produção diária. Mas os conflitos, as dificuldades foram os mesmos, processo manual, o famoso controle de prateleira, e comprador olha e não olha, quando olha tem de mais, quando não olha tem de menos, e assim foram os desafios durante esses 3, 4 primeiros anos. Aí um pouco de um gráfico que demonstra um estoque nosso até meados do ano passado, onde nós decidimos estar usando uma nova ferramenta e definitivamente colocando o planejamento mais do que nunca em epígrafe, aí, fazendo com que trouxesse resultados. Até julho do ano passado nós tínhamos aí uma situação de estoque de nível máximo, somando a farmácia, o almoxarifado e as demais farmácias satélites, para 31 dias. Então, num gráfico aí, a gente tinha aproximadamente R$1 milhão em estoque, isso no fechamento do mês, com grande parte desse em nível máximo, que está lá na tarja laranja, né? E alguns itens em excesso, que é bastante daquilo que eu já comentei, e aqueles que mais nos assombram, que seriam os itens com estoque zerado e virando o mês aí nessa situação. Nós fizemos uma reestruturação, então, isso aconteceu na metade do ano, aproximadamente, mas ela iniciou por meados de fevereiro, o grande trabalho lá com a equipe e com o apoio dessa nova ferramenta também. Vamos trabalhar o planejamento, vamos planejar, elaborar melhor esse setor, criamos algumas diretrizes e algumas políticas com fornecedores, né? Então, no quadro ao lado, a gente tem um fornecedor que é um fornecedor de insumos, acho que aqui eu não tenho problema dizer, por exemplo, é um exemplo da Cristália, o nosso prazo de entrega, o nosso lead time de todas as etapas a serem cumpridas, né? Então, desde o comprador, do planejador, o comprador e o fornecedor, e um item que a gente chama de outros, para dar qualquer outra variação, como manipulação, talvez, ou a própria fragmentação de embalagens, medicamento, enfim. Deixa eu falar, só complementando, o lead time ali, o que a gente enxergava? O que a gente falou até na apresentação do Thiago, fica muito na cabeça do comprador, né? Então, o comprador sabe que aquele fornecedor entrega em 4, 5 dias, o comprador sabe que outro fornecedor entrega em 2, o fornecedor X atrasa sempre, só que fica na cabeça das pessoas. E também aquilo esquece, né? Com o tempo esquece
e aquilo ali para a gente foi uma grande ferramenta para ter, de uma forma oficial, todas as políticas de fornecimento de todos os fornecedores que foram validados no hospital. Eu acho que é importante dizer isso, a validação dos fornecedores, até por uma situação da acreditação, a gente tem que validá-los, e eles, por sua vez, existem a grande parte dos fornecedores de curva A e B também, a gente tem os contratos firmados de no mínimo 6 meses, garantia de preço, etc. E isso faz com que o compromisso seja bem factível no prazo de entrega, enfim, na metodologia de pagamento. Realmente, as dificuldades apontadas por Jacareí também são vivenciadas por nós, em maior ou menor escala, mas o fluxo de caixa realmente, muitas vezes, não se faz suficiente para aquele compromisso que a gente tem, e aí, óbvio, que entra toda a negociação com o fornecedor e a famosa ou possível parceria que a gente tenha com ele. Bom, em 2015, então, ainda no meados do ano, nós implantamos a ferramenta, conseguimos fazer uma situação de planejamento melhor, onde o Tiago deu aí um exemplo de apenas 20% dos hospitais terem, nós também não tínhamos, né? Nós fomos implantar isso com a gerência e trazer o planejador para que esse, então, vivenciasse a rotina diária e, principalmente, trazer aqueles 11 critérios diários à risca para que a gente melhorasse os nossos números. E, de novo, né? Então, o importante não é diminuir estoque, mas mais importante que diminuir é gerenciar e gerenciar de forma eficaz. Estoque bom, a gente costuma dizer lá, que é na prateleira de quem vende, desde que não me falte para o meu trabalho, né? Não precisa estar comigo, precisa estar comigo quando eu preciso, e não virar um mês na minha prateleira. E aí o controle e o planejamento traz essa importância do planejador diário. Aí nós já temos uma perspectiva, que agora recente, nós tiramos essa informação agora na virada, nós trouxemos já, fruto da ferramenta, e principalmente desse planejamento, com o planejador diário. Nós já trouxemos o estoque, são resultados bem atualizados, para 19 dias, trouxemos aí o estoque total da virada, então, para 875 mil, isso significa aproximadamente 5% de redução, onde, de novo, tão importante quanto a redução é fazer com que o meu estoque gire, né? Mas, além do estoque ter girado no mês, a gente ter conseguido diminuir para 19 dias, trazer essa redução, nós diminuímos, inclusive, a parte financeira, 5% para o hospital regional, é um valor extremamente expressivo, que faz importância, né, e que nós temos, obviamente, uma meta maior aí até final do ano. E, no lado direito, a gente identifica aí os itens de excesso, que caíram praticamente pela metade, e a redução, que nós tínhamos lá algo em torno de 200 itens em redução, nós tivemos uma redução aí para 38% apenas. Aqui um pouco de um contexto de final de ano, acho que já foi até foi exemplificado pelo Márcio, o Márcio fez uma pergunta, né? Nós temos aí aquela famosa ladainha de final de ano, do fornecedor fecha e tal. Obviamente que, até por ser da área financeira, eu costumo questionar bastante isso, e tem aquela situação da gente ficar 10 dias o fornecedor, mas já arredonda para 15, né? Então, a gente fica muito esperto com esse tipo de situação. Mas, não diferente dos outros hospitais, obviamente que no mês de dezembro a gente fez um estoque maior. E o que se apresenta aí é que, fruto também desse planejamento e da ferramenta nos auxiliando, nós conseguimos em janeiro, já praticamente, dezembro, janeiro, fevereiro e março, nós conseguimos em janeiro praticamente já trazer os ponteiros para o item ideal, né, para o nível, nosso alvo ideal de estoque, e isso foi melhorando. O fevereiro já estava completamente dentro, isso eu falo do estoque como um todo do hospital. Em março já uma situação bem semelhante a fevereiro, e assim está, conforme vocês viram no slide anterior, de maio. O primeiro ponteiro, só para visualizar, o primeiro ponteiro é o almoxarifado. O segundo ponteiro é o almoxarifado mais as farmácias satélites. Quando a gente implantou a ferramenta, a gente ficou naquela de... A gente soma ao estoque todos os itens que a gente tem no centro cirúrgico, soma todos os itens que a gente tem consignado, né? Então, assim, foram discussões internas que a gente foi amadurecendo e chegou ao ponto de que tem que somar tudo. Então, a história que o Tiago, acho que o Tiago comentou, de que quem tinha estoque, né, acima de 20 dias era coisa absurda, tal. Quando a gente olha aqui, né, a forma de medir estava toda errada, né? De fato, a gente acabava medindo mais o que estava nos almoxarifados, mas todas as gavetas, né, o Tiago citou também da gaveta, fizeram parte desse estoque.
que é o que é correto, né? Então, né, uma média aí que a gente tinha de estoque em dias de consumo na ordem de 14 dias foi para 19 dias, porque a gente passou a agregar todos os números. Então, tamanho foi o engajamento das pessoas na questão de deixar o estoque baixo e, principalmente, né, ter um nível de serviço alto, sem interrupturas, foi tão grande que a gente conseguiu, já em janeiro, trazer o estoque para o nosso, trazer quase para o nosso alvo. E que a média que a gente tinha no mercado, e que o Thiago comprovou aqui também, são 3 meses para a gente ter essa diluição aí do estoque agregado no período de dezembro e janeiro, primeira quinzena de janeiro. Eu acho que isso contribui bastante. A gente tentou lá, nós tentamos, e grande parte do fornecedor nós conseguimos em dezembro, que foi um parcelamento maior nessas notas fiscais, esses insumos que, de certa forma, incham o mês 12 dos hospitais, né? Mas o que mais nos surpreendeu realmente foi o consumo disso, que veio de forma mais rápida esse ano, já fruto desse planejamento, né? Aí um pouco disso em números, né? A gente tem aí as metas traçadas e o que nós conseguimos aí de nível de serviço no decorrer do ano, aí, trazendo realmente o nosso nível, a cobertura versus nível de serviço bastante eficaz. Houve uma tendência de redução, isso realmente proporcionou, inclusive, melhorias de caixa, né, conforme o slide que nós já passamos. E só volta um pouquinho, né? Volta. Vocês podem ver que em março ali foi o nosso menor nível de estoque, né? Janeiro já apresentou uma tendência já bem abaixo do que a gente vinha nos últimos anos, né? Em março, só vale ressaltar que a ferramenta foi de fato homologada em outubro, né? Então o ganho foi muito grande em um curto período de tempo. Então março aí já se analisa uma redução de estoque, né, bem acentuada. Esse gráfico também é uma evolução de excesso, né? A gente fez com que aqueles 201 itens zerados e quase 500 itens em excesso, isso lá em julho do ano passado, óbvio que o gráfico está com um time maior, mas a gente percebe aí uma redução significativa, principalmente nos últimos 3 meses, aí, que são praticamente os 3 primeiros meses desse ano, né? Bom, no mais, a gente queria trazer essa experiência para vocês, fruto de um trabalho árduo também, que se desenvolveu no ano passado e que os frutos estão sendo colhidos agora. A gente, obviamente, não esperava isso para a semana seguinte, né? Mas foi uma figura importante, a presença do planejador, o envolvimento da direção, o envolvimento da gerência de suprimentos como um todo, e essa ferramenta, assim como esse planejamento, está se estendendo agora, a partir do dia 20, se não me falha a memória, para o Hospital Universitário, que é o outro hospital nosso em Taubaté, também objetivando os mesmos desafios, aí, principalmente as mesmas, enfim, né, traga resultados aí o mais rápido possível também para o HU. Acho que é isso que nós tínhamos para apresentar. Se alguém, por favor, quiser fazer uma pergunta aí. Esse estoque contempla a quimioterapia também, esse valor de estoque seu? Não. Ele perguntou se o estoque contempla a quimioterapia. Não contempla. Você é financeiro e você é de suprimento. Administrativo. Qual a sua relação como financeiro junto ao pessoal dos suprimentos? É o meu gerente, a exemplo de uma das falas aqui primeiras, né? Eu acho que o administrador, foi ontem, quem estava no congresso, o administrador que não amanhece com fluxo de caixa em mãos, eu acho que ele realmente está focando outra ação que talvez não seria a mais propícia do dia. E, juntamente com ele, a gerência de suprimentos e esse planejador, há uma linha direta. Obviamente que a gente não está todos os dias no hospital regional, né? É uma diretoria corporativa. Mas, hoje em dia, a tecnologia nos propicia bastante coisa. A gente tem, do grupo do Zap a todas as outras ferramentas imagináveis aí para estar full time com os hospitais. Bom dia. Eu me chamo Miriam, sou do Hospital São Cristóvão. Hoje nós sabemos que o grande desafio é você trabalhar com um RP, né, que é o sistema MV, onde ele entende que está tudo global, né? E como que vocês fizeram isso para poder deixar isso
fragmentado, né, que eu vi como vocês apresentaram. A plataforma Bionexus ajudou? Vocês fazem esse compartilhamento? Ou é exatamente o planejamento é todo pelo ERP? Não, na verdade, a ferramenta ela conversa com o nosso software de gestão, que no caso é o MV. Então, não tem que inserir nenhuma informação complementar, né? Então, ele faz a avaliação do seu consumo, né? Em tempo real, né? A gente consegue ver, inclusive, se a gente quiser puxar daqui o nosso estoque, né? O que tem de pedido de compra, então a gente consegue. Então, não tem retrabalho nenhum, né? Então, essa ferramenta ela foi importante para a gente por conta disso. E aí a história que eu falei no início, né, por que iniciar o processo de planejamento, hoje o nosso gerente ele fica focado em novos serviços. Perguntou se ele era o financeiro, né, o suprimento está ligado diretamente a ele. Eu, como administrativo, o que eu tenho ligado a mim? Os novos projetos, tem o RH, né, e ele vem direto pedir aumento de pessoal, né, e a gente uma discussão boa. E então nesse trabalho, né, se a gente foca a redução de custo, né, então a gente na verdade vai ter que, se custo a gente não consegue reduzir, então vai ter que aumentar a receita. Aumentar a receita, vão ter que ir atrás de novos projetos. Então surgiu disso essa necessidade de planejar de uma forma mais clara, mais objetiva, né, e diria até de fato planejar, né, que o que a gente fazia não era planejamento. Eu fiquei feliz porque eu falei tanto para o pessoal que a gente não poderia fazer nada comercial aqui, que as pessoas não entenderam nem direito qual que é o sistema que está rolando. Bom, parabéns. Obrigado. Mas, na realidade, só para você saber, tem duas plataformas. Tem uma plataforma que toca o processo de compras e uma que chama Planexo, que é o de planejamento. Então, não é a plataforma Bionexus, chama plataforma Planexo, e ela acopla no RP e você não usa mais o seu RP para fazer planejamento, para nada. Você vai olhar só a plataforma Planexo. Tanto que a gente tem grupos hospitalares que têm 6 RPs diferentes e a área de planejamento é a única, usando uma única plataforma de planejamento que enxerga todos os RPs e aí devolve essa solicitação de compras para o RP que você quiser. Vai devolver para esse hospital, vai criar uma solicitação no TASI, o outro vai criar a solicitação no Smart, no MV, e aí vai. Depende do desenho do projeto. Então, só pegando um gancho, esses gráficos aqui são exatamente dessa ferramenta, da Planexo, né, e ela é totalmente dinâmica, então você clicando nos ponteiros, tal, você consegue enxergar o que você tem de excesso, o que falta para você chegar no alvo. Na outra tela, tem exatamente o nível de serviço, estoque, também é a ferramenta que ela te traz todas essas informações. Então, o que antes a gente fazia manual no Excel, hoje a gente faz de uma forma muito mais prática. Há também uma segregação, né? O último item que nós entramos foi laboratório. Nós primarizamos o laboratório tem 5 dias. Né? Os nervos estão à flor da pele lá, os problemas inimagináveis estão acontecendo, mas é um setor estratégico para nós. Então, esse foi o último item, os últimos itens de laboratório, né? Foram os que nós cadastramos na plataforma. Realmente, isso vai trazer alguns números que nós não esperamos que serão os melhores para o mês de maio. Mas, automaticamente, a gente, como aconteceu no passado, a gente espera aí que em 60, 90 dias eles já comecem a aflorar de forma melhor. Então, eu consigo segregar na plataforma material de higiene, enfim, segregação de material, de medicamento, de OPM. Então, há uma divisão bastante interessante lá para acompanhar. E cada uma com o seu gráfico de evolução, com o seu dia, com o seu status, qual que é a minha média de consumo, enfim, nós conseguimos ter uma visão bastante interessante dessa segregação por item, né? Vocês comentaram que, para efeito de planejamento, vocês estão considerando o estoque total do produto, né? Para poder fazer esse trabalho, vocês tiveram que fazer um trabalho de enxugar os subestoques, e depois, com relação ao nível de serviço, que está entre 95 e 100, isso é de um determinado ponto de estoque ou é de forma global? Respondendo à primeira pergunta, na verdade, o processo, a gente iniciou lá pela política, montamos uma política de suprimento já há algum tempo. Então, a questão de enxugar o estoque, ele já estava bem enxuto, né? A gente fez uma repadronização de todos os itens do hospital.
a ponto de ainda encontrarmos itens zerados que a gente nem tinha consumo. Tinha sido padronizado, porém, o consumo era muito pequeno, sazonal, em detrimento de algum paciente que entrou. Mas, mesmo assim, ainda tínhamos 401 itens zerados. Aí, itens zerados, entende-se o item sem consumo e o que está em falta, de fato. Né? Não que deu algum agravo à saúde do paciente, mas a gente teve que fazer alguma compra de urgência no caminho. E, em relação à segunda... Desculpa, pode repetir, por favor, a segunda pergunta, Silvio? É global. Todos os itens. Houve uma pergunta aqui da oncologia. A oncologia nossa é terceirizada, portanto, não está aí os itens oncológicos. Mas, do resto, exceto o laboratório que entrou agora, na virada do mês, todos os itens do hospital estão aí. Meu nome é Beth, eu sou da Santa Casa São José dos Campos. Você disse que houve uma repadronização. Como que foi feito ela? Olha, na verdade, usando de novo, o Tiago que me perdoe, mas eu vou usar mais uma frase dele, a torneira que entra de padronização no almoxarifado como um todo, ela é muito maior do que a torneira que sai, né? Existem itens, porque alguns itens lá em demasia no estoque, quando você fecha, porque realmente eu acho que as pessoas e nós não nos movemos tão suficiente para despadronizar aquilo que já não está mais em uso, né? Não vou muito além, existem alguns medicamentos da área de cardiologia, por exemplo, que nós somos um hospital com hemodinâmica, então, existem alguns medicamentos lá, que eu não vou usar dizer o nome realmente, não vou precisar de ajuda, mas que a gente já não tem uso dele, e aí vai a famosa caixinha com 100 para usar 3 por ano. A gente já não tem uso mais dele, caixinhas unitárias há 6 meses. Né? Então, é um hospital grande, que tem um serviço de cardiologia bem razoável, que deveria consumir. E medicamentos que, às vezes, os hospitais pequenos também têm, e que precisam estar trabalhando. Essa padronização, realmente, a gente tenta, ou busca que ela seja mensal, que a gente consiga excluir aquilo que não está mais em uso. Obviamente que a gente não atinge 100% desse desejo. Mas acho que o grande desafio foi realmente no primeiro semestre do ano passado de envolvimento. A gente precisou trazer essas pessoas de suprimentos, farmacêutico, enfim, para uma conversa um pouco mais, digamos que acalorada, para traçar esses desafios aí e conseguir resultados no segundo semestre.